Já devia Qual ser é a emoção gravado que um isso. broker sente? A principal emoção. Estamos a fazer teste de voz? Já podemos gravar. Já. Já fizemos antes. Bem-vindos ao Backstage Imobiliário, porque no imobiliário nem tudo é show e os bastidores também contam. Hoje vamos fechar a segunda temporada do nosso podcast com muitos bastidores. E vamos falar aqui essencialmente das dores de uma broker, Joana Colton. Neste momento dispensa dorida. apresentações. Obrigada por vir, Joana. Muito obrigada pelo convite. Dispensa apresentações a Joana. Se quiserem saber mais, andem um bocadinho para trás. Vão já descobrir coisas curiosas nos episódios anteriores. Hoje vamos falar dos bastidores, Joana. E eu começava por aquilo que é o essencial do nosso negócio, as pessoas. Quais são... o que é que tu nos podes dizer do que é construir uma equipa? Como é que tu escolhes as pessoas certas? Como é que eu escolho as pessoas certas? Como é que escolheste? Como é que vais escolher? Obrigada pela pergunta, é uma excelente pergunta. Eu acho que qualquer pessoa que realmente pensa em construir uma equipa no imobiliário poderá beneficiar com esta resposta. Eu acho que é muito com tentativa a erro. Numa fase inicial, eu acho que eu só escolhi pessoas erradas. Então eu aprendi imenso com isso. Foi uma coisa incrível. Não está comigo, não está na pro ninguém desta fase, por isso eu estava a pensar, será que vou aqui ferir alguém? Não. Eu acho que a intuição é super importante. Eu posso vos dizer que há aquele fator que de vez em quando faço entrevista, seja com consultor, alguém de staff, etc. E há algo que eu não vos consigo dizer o que é na linguagem corporal, que é no comportamento. Não sei, pode ser um pequeno gesto. É aquela coisa que não ficou 100% bem. E eu percebi que sempre que ignorei essa pequena informação que o corpo muitas vezes traz e não verbal, isto depois passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, de vez em quando 8 anos, isto aparece e ataca-nos. Esta pessoa afinal tinha um segredo, esta pessoa tinha alguma intenção, se calhar que não era verbalizada e que não era ecológica para o nosso negócio. Então eu aprendi primeiro e aprendi isso mesmo com muita dor. Aprendi nunca mais ignorar esse instinto. E tu, Rita, muitas vezes desafiaste-me para ignorá-lo porque tu querias quantificar, não é? Dar um KPI. E eu não posso dar um KPI a isso. Isso é algo mesmo, uma intuição, e não tem nada a ver com algo que pode ser quantificado. Eu aprendi nunca mais silenciar esta voz ao longo desses quase 15 anos. Joana, queres especificar? Especificar em que sentido? 2 ou 3 exemplos concretos, aqueles que marcaram mais o percurso de aprendizagem com esses tais erros que Olha, posso-te estavas a dizer, referir. por exemplo, um elemento de staff que inicialmente era consultora. E na altura, quando era consultora, essa pessoa demonstrou alguns comportamentos menos éticos. Não foram 100% inéticos, porque se fossem, não seriam compatíveis com valores da Pro. Também foi uma fase inicial em que os valores eram importantes, mas quando não há dinheiro, a gente de vez em quando não pode-se dar o luxo não podemos nos dar o luxo a 100% de respeitar os valores. E houve comportamentos, se calhar, menos éticos, que eram sinais, que eram red flags. E eu ignorei essas red flags porque eu precisava muito de ter uma diretora comercial, ok? E achava que ela tinha potencial de ser uma excelente diretora comercial, e como tinha uma veia comercial muito boa, né, fiz-lhe a proposta para ser diretora comercial, mesmo sabendo que existiram essas red flags. Eu não posso dizer que eu não as vi, que eu não sabia. E essa pessoa depois orquestra, não é? Um grande o que se chamou não é, a saída massiva de uma equipa de consultores, não é? Quase €1 milhão, em que eles saíam às escondidas, passando uma semana com muita conspiração. Bem, parecia que estávamos a viver num filme de terror, num drama qualquer. Aquilo era uma telenovela de Venezuela, assim mesmo, muito má. E na realidade estava tudo à vista, não é? Que essa pessoa não era uma jogadora limpa,
clean, porque ela já, enquanto consultora, teve essas atitudes, mas na altura eu não tive a independência financeira para me dar o luxo de respeitar os meus valores. E hoje eu orgulho-me do facto que na Remax Pro não há dinheiro que nos faça ultrapassar qualquer um dos nossos valores. Mas para nos chegarmos a este nível, nós tivemos que, obviamente, remar muito, não é? E eu tive esse sonho de um dia, eu sabia que de vez em quando atropelava algum dos valores que tinha, e sabia dentro de mim que estava errado. Isso tudo backfired, não é? Isso tudo depois, houve sempre um momento que sempre veio à baila depois. Há sempre uma consequência, por isso não há possibilidade de tu ultrapassares algo ou atropelares algum dos teus valores sem uma consequência. Existe sempre uma consequência. A empresa vai sempre pagar, mais cedo ou mais tarde. A empresa é o eu. Então, é respeito total aos nossos valores. Sim, tu falaste de um episódio dessa consultora, mas isso já aconteceu até nas nossas novas instalações em Gil Diniz, mas nos primórdios, no Campo Alegre, houve aí um motim, uma rebelião. O que é que foi, Joana? Uma revolta dos consultores. A primeira revolta dos consultores em Campo Alegre. Tu estavas na Pro tipo há um ano, 2? Eu era menos de um ano. Olha, eu parti telemóvel naquele dia. Uma rebelião? Isso era uma ferramenta que quando uma broker rookie no ramo imobiliário não sabe o que fazer para impressionar a equipa, parte o telemóvel. Drama. Vamos pôr drama nisto. Isso é o melhor conselho que tens a Eu dar. acho que deve ter parado toda a gente. Ora, conta lá, Joana. Olha, eram 8 pessoas nessa reunião. Era uma reunião. Vocês sabem que eu não gosto quando se critica coisas em público, certo? A coisa que eu gosto que as conversas sejam pessoais. Então aquilo era o anti-pro de tudo o que vocês possam imaginar. Ou seja, consultores que foram buscar, que foram ouvir algum atendimento de algum cliente da Scala e que ficaram com a ideia que ele recebeu um contacto que não deveria ter recebido, que era que havia um favorecimento, coisa que nós não fazemos na Pro, não é? Como vocês sabem. E essas regras, elas foram a base da empresa foi sempre a mesma, a respeitar as regras, não é? Então, se o consultor está de Scala, tem direito aos seus contactos, tem que ter, é primordial, é básico. E esses consultores, então, criaram toda uma narrativa que houve um favorecimento e um roubo de contactos, e eles vinham com uma listinha que às 11h57, segundo 30, a coordenadora passou, ou seja, isto no meio de uma reunião, éramos 8 e eu passei-me, literalmente eu parti o telemóvel. Eu não fazia a mínima ideia o que fazer com um rebelião, com um motim desses, não é? Foi uma coisa assim. Quantos consultores eram nessa altura? Eram 8. Ai, então foi literalmente um motim. Foi, literalmente. E não tinhas o apoio de ninguém? Não tinha apoio de ninguém, rigorosamente, não. Bom. Eu era tudo e a Paula Gonçalves ainda não tinha chegado, não, a nossa especialista. Especialista em quê? Se a Paula Gonçalves estivesse na agência, isto não teria acontecido. Por isso ainda a pré-Paula Gonçalves, não é? Especialista em quê? A Paula Gonçalves é nossa especialista em ler pessoas. É um facto. Então há um antes e um pós. É a nossa, Paula. exatamente, a Paula, a minha colaboradora mais antiga, e traz consigo muita sabedoria e muito conhecimento. Muito bem. Olha, e o que é que a Remax Pro, uma convenção no Algarve e um hospital psiquiátrico de Faro vêm parar aqui à nossa conversa? Para que conste, eu só sei uma história. Uma vez. Era uma vez. Convenção. Eu vou dizer, eu gostaria que o Hospital Psiquiátrico e a Remax Pro na mesma frase, que houvesse só uma vez, mas infelizmente eram várias. Vamos explicar, porque depois dessa eu lembro-me que tu querias começamos a pedir, não é? Registro criminal dos consultores. Registro criminal e situações particulares de saúde. Um contacto de emergência. De saúde mental e um contacto de emergência. De saúde mental não, porque nós percebemos que eu não podia fazer essa pergunta. Sim, não mas podíamos, mas eu faço essa pergunta hoje nas entrevistas de uma outra forma. A pergunta que eu faço hoje em cada entrevista é se existe alguma coisa que nós devemos saber sobre ti antes de começarmos a trabalhar juntos.
Tipo, Achas- tens esquizofrenia, tentaste esfaquear a tua esposa 70 vezes, ou alguma coisa do género, ou tipo, tentaste matar o teu cão. Bom, mas olha, o episódio que vais falar não foi assim tão dramático. Vá, desperta, revela aí. Bem, eu no último dia de uma convenção nacional, quando acordo, a festa foi longa naquela noite. Eu confirmo. Acho que deitamos às 6h20 e tínhamos que sair do quarto, não é, à meio-dia. Eu quando acordo às 11 e tal, eu tinha 60 chamadas não atendidas no meu telemóvel, grande parte deles, Beatriz Júbio, Manuel Álvares, António Fala. Bem, está a ruir, não sei se o hotel da convenção ainda existe. Eu confesso que eu acordei um bocadinho ressacada, não é? Acho que ainda podia estar embriagada, mas eu tive um crash course em ficar sóbria, porque eu começo a devolver as chamadas. Eu tinha chamadas de alguns brokers, mas muitas do Fala mesmo e muitas da Beatriz do Manel. E o que acontece é que no fim ficou a saber que há um consultor nosso retido na esquadra de polícia. Não parei, não, ele estava no hospital psiquiátrico. Não, ele estava no hospital de Faro. Ele estava no hospital nas urgências, mas ele passou pela esquadra de polícia e no fim hospital psiquiátrico. Sim, a polícia apanhou-o no meio da rua. A polícia apanhou no meio da rua e o que acontece é que nós nomeamos um grupo de 3 consultores que iriam perceber o que é que se passa e que já eram sóbrios. Eles foram ao hospital e do hospital eles tinham que ir à esquadra responder perguntas e eles de vez em quando ligavam a perguntar tipo, o que é que a gente diz? As perguntas eram muito estranhas, nós não sabíamos o que é que esse consultor fez. E nós estávamos a almoçar tranquilamente. Nós estávamos a almoçar nos Salgados e, entretanto, o nosso esquadro, os nossos Navy Seals, de vez em quando mandavam-nos uma SMS a dizer o que é que se estava a passar, que perguntas. Nós não sabíamos o que é que aconteceu ao consultor, não em que condições é que ele acabou no hospital. Mas o melhor dessa história, a coisa que eu mais gosto é que e eles depois saem da polícia e estão a conduzir no carro e estão em altifalante e nós estamos 15 a almoçar nos Salgados e eles estão no altifalante e nós todos assim, tipo, a tentar perceber o que é que se passa e de repente a conversa assim, o Álvaro diz a polícia diz que nós temos que ir ao hospital psiquiátrico de Faro e eles não sei porquê não tinham internet ou não funcionava a internet, que não conseguiam encontrar no Google Maps e de repente o consultor que está com eles, o António, diz não há problema que eu sei exatamente onde é que é. E nós, como é que eles sabem onde é que é? Como é que esses gajos estão aqui no Algarve e de repente é preciso ir para o hospital psiquiátrico de Faro? Ai, não há problema porque o António sabe. Eu ri-me imenso. Bem, essa história acabou bem, mas realmente nós aprendemos muito. Sim, deixa-me só contar aqui um pormenor interessante, talvez tu não tivesses presenciado, ou sim. A pessoa em questão era um rookie como eu na altura. E na noite... vocês entraram juntos? Sim, entramos juntos. E na noite anterior... Só podia ter sido com a Rita. Na noite anterior tínhamos tido a festa... era uma fantasia qualquer. Era uma festa temática. E ele apareceu com uma máscara dos Anónimos. E andava pela festa de uma forma muito estranha. E aquilo, lá está, estavas a falar um bocado da intuição. Eu perturbou-me na altura. E até houve eu fui cedo para dormir... Precisamente porque o rondar era estranho. Achei estranho e depois no dia seguinte demos pelo desaparecimento. E isso originou um sistema que eu não sei, Joana, que vocês sabem, dos buddies da convenção, é que toda a equipa é dividida, toda a equipa dos consultores e o staff, Rita disse, na verdade vocês acusam-me que eu sou um bocado dura nisso e pedem para dar mais liberdade à equipa, mas aquilo que eu peço é que exista um elemento de staff que é responsável por exemplo, 3 ou 4 consultórios e esse elemento de staff tem que saber que eles regressaram que eles foram dormir, ok? Eu faço questão disso. Eu quero saber que toda a gente chegou bem aos quartos, porque realmente nós já tivemos uma pessoa que não chegou ao quarto.
Bem, várias na realidade, mas isso já são outras Joana, mas foi noutras convenções. Mas esse mecanismo é porque... Pela segurança. Tu te sentes responsável, ou seja... Eu sinto-me responsável pela segurança dos meus consultores e estamos a falar de uma situação em que estamos numa festa, de vez em quando há pessoas com quem nós não conhecemos todos os consultores muito bem. Certo? Eu a ti conheço-te muito bem, eu sei que tu és uma mulher super autónoma, com um juízo, não é? Super bem organizada e que tu não te metes nas confusões. Mas há pessoas que nós não... Porque existem confusões nas convenções? Se calhar, não sei. Mas eu acho que há pessoas que nós não conhecemos e nós não sabemos como é que eles lidam com álcool, como é que eles lidam com o ambiente de festa, que muitas vezes podem, se calhar ficam agressivas, etc. Mulheres que eu não quero mulheres que passeiem sozinhas, ok? Aí nos Salgados. Vocês não é? Porquê? Porque aquilo é uma herdade muito grande. Há uma parte que nós temos que, de um hotel para o outro, a gente corta aí ao lado das moradias, que basicamente anda-se pelo campo. Bem, e eu não acho que seja 100% seguro e por isso eu gosto de saber porque é uma preocupação que eu tenho para com a minha equipa. E se eles vão comigo à convenção, eu os levo, eu quero os trazer de volta inteiros, eu quero que os parceiros e parceiras que estão em casa se sintam seguros, que eles estão connosco e que isto não é uma selva, nem um ambiente, né, perigoso. E acho que parte de nós de antecipar potenciais problemas, porque infelizmente eles aconteceram. Não é? Sim, mas essas preocupações tu realmente tens? Sentes alguma diferença com o passar dos anos, com a escolha de pessoas mais certas? Eu vou-vos dizer qual é a diferença. Eu acho que isso as pessoas... Nós antigamente fazíamos muita força para que muita gente fosse às convenções. Não é? Agora deixamos fazer força. Nós não fazemos publicidade a nenhuma convenção. Eu deixei de ter sonho de levar 50 pessoas a uma convenção. Eu acho que sim, é o maior pesadelo. Por isso, um dos segredos também é não promover muito a convenção. Spooky. É backstage. Coisas que a gente aprende. É isso. Tu neste processo, portanto, tu passas de consultora a líder, CEO, visionária. Quais foram... Obrigada. Que medos e desafios é que surgiram quando a responsabilidade deixa de ser só tua e passa também a ser de muitos, não é? Ou seja, tu passas a ter que gerir pessoas e gerir pessoas deve ser a tarefa mais complicada que... É, sem dúvida. Que alguém pode ter. E eu sou uma pessoa, eu sou muito otimista quando tomo as minhas decisões. Eu só aprendo com consequência, realmente. Eu não sou boa a antecipar cenários muito maus. Então eu, se tomo uma decisão, eu vejo sempre um desfecho muito otimista e depois a coisa dá completamente ao contrário. Uau, aprendi, ok. Mas eu aprendo mesmo com tentativa e erro e isso é um processo doloroso. E... na parte de responsabilidade eu posso dizer que eu tenho sempre receio que haja consultores que não sejam suficientemente bem formados para cumprir com a lei e eu tenho muito receio disso, mas eu acho que nós temos um staff extraordinário que realmente ajuda e apoia os consultores de tal forma com que não haja possibilidade da empresa cometer um erro que possa prejudicar o resto da equipa, porque o erro de um consultor prejudica a equipa toda. Ok? E isso é o maior medo que eu tenho é se calhar é isso acontecer, sabes? É algum consultor de uma forma que gostaria inconsciente prejudicar o resto da empresa. Posso inferir que é por isso que a Pro não recruta em massa? E posso também concluir que o passo, por exemplo, de agora, fim dos tantos anos, é que vais dar o passo de abrir a Remax em Viena. Ou seja, já é a abertura da Remax em Viena já é totalmente madura e tomaste a decisão na altura certa, já com um background incrível, com uma equipa previamente eu posso te dizer pensada. que
a decisão de Viena, ela demorou tanto tempo só porque eu não estava emocionalmente e psicologicamente sequer pronta para dar este passo. Porque a equipa ela já estava pronta para o fazer. Ok? Por isso foi mais era necessário um espaço na minha vida para que eu pudesse para que eu desse esse passo, porque a equipa estava pronta para o dar. E eu acho que a nossa equipa de Viena é super autónoma, são pessoas extraordinárias, seja o Ricardo, seja os consultores que já estão connosco há mais de um ano, não é? Que podemos dizer que os conhecemos e bem, e eles têm uma autonomia realmente extraordinária e acima da média, e não existe nenhuma dúvida minha em relação à questão ética, e por isso tinha a ver mais com uma disponibilidade mental minha do que a parte de independência da equipa, a autonomia. Mas, por exemplo, como é que tu equilibraste o crescimento, a estrutura, o serviço e os valores no mercado que é tão exigente? Não é? Achas que equilibrei? Eu acho que sim, porque o resultado está à vista. Eu entro num período em que senti que tudo estava super organizado, porque senão também não tinha vindo. Eu acho que é mesmo a tua exigência, a nossa exigência, que nos faz querer sempre mais e melhor, porque efetivamente inputs de pessoas externas vêm-nos como efetivamente organizados, com estrutura, com sistemas, e nós estamos sempre a querer melhorar, e mesmo consultores, não é? Que nos relatam experiências com outros profissionais, percebe-se a diferença. Pese embora, não é? Tu sejas a tal visionária, eu nunca conseguiria ter as ideias que tu tens. Não é? Tu há bocadinho estavas a dizer... Todos temos perfis diferentes, não é? Sim. E são necessários vários perfis numa equipa para ela ter sucesso, ou seja, a empresa só com pessoas com o meu perfil não ia para a frente, não é? Sim. É impossível. A Rita sim. O perfil daquela diversidade. Não, mas eu acho que a Joana estava a dizer até um bocadinho nisto. Há bocadinho estavas a dizer que tu aprendes com os erros. Imenso. Eu, se calhar, tento antever tudo. Sim, e não faço. E eu posso vos dizer que eu de vez em quando olho para alguma decisão minha e penso, ok, eu fiz e aprendi. Mas depois penso, caraças, como é que eu própria não vi que a consequência seria essa? Era óbvio. E eu sinto-me muitas vezes um bocado incompetente em prever, em antecipar. Eu acho que é o teu processo criativo que é completamente diferente. Mas eu faço isso mais até ao meu nível pessoal, porque na empresa eu já tenho uma estrutura. Eu na empresa protejo-me. Eu acho que eu tenho rede de proteção contra as minhas próprias ideias, não é? Que ao longo dos anos o staff... Rita, queres dizer alguma coisa sobre esta frase que é incrível? Quando a Joana fala assim de uma ideia, eu fico assim parada, a olhar. Processas. E porque a Joana gosta de decisões rápidas e eu não as dou, ela fica nervosa comigo. E pronto, e depois conversamos, e há um momento em que mas há momentos em que as minhas ideias colam e tu aderes logo. Sim, e aí claro. Estamos a andar de bicicleta. Como por exemplo este podcast surge. Sim, uma ideia. E tu foste também uma grande embaixatriz. Tu foste o catalisador total, porque eu já estava a falar no podcast desde 2018. Mas faltava a peça, lá está. Internamente também uma pessoa que também operacionalizasse. E tu chegaste e fomos. É verdade, aqui hoje, é um bom exemplo. E pronto, e realmente há situações em que temos que partir alguma pedra, como em tudo, é normal, não é? Sim, acho que o nosso negócio é partir pedra, porque é um negócio é um negócio de pessoas. Mas essencialmente fica aquela vontade nossa de estar sempre a acrescentar valor, a inovar. Porque a melhoria contínua é fundamental valor da Pro. E por isso é que a Pro é uma empresa que ela vai
atravessar qualquer dificuldade que eu possa imaginar no mercado imobiliário e eu tenho 20 anos deste mercado e eu não digo que já vi tudo, mas eu já vi muita coisa, não é? Normalmente em 20 anos, se estou aqui é para continuar, não é? Se era para dar errado já teria dado, não é? Então eu acho que a melhoria contínua e aquilo que nós dizemos excellence in motion, não é? Excelência em movimento, que é um dos nossos lemas, são coisas que vão fazer com que a empresa vai continuar sempre a crescer. Eu todos os dias acordo insatisfeita porque eu vejo coisas a melhorar. Mas isso ao mesmo tempo dá-me uma paixão porque eu tenho sempre um trabalho para fazer. Não é? It's never boring. É verdade, é verdade. Estavas a falar efetivamente dos teus 20 anos, se calhar já nos 21, não é? Fevereiro. Está mais perto dos 21. E efetivamente isto vai dar certo, mas exigiu algumas renúncias pessoais. Ou não, ou sim? Qual é a tua percepção disso? Bem, sabes que quando tu gostas daquilo que fazes, e por isso nós temos essa frase que diz it's not a job, it's a lifestyle, não é? É para mim isto é um estilo de vida. Então, eu muitas vezes eu estou em casa e já não são horas de trabalhar e eu estou a fazer coisas e eu não me apercebo que eu estou a trabalhar. E realmente, se calhar, se olhássemos para isso, poderia ser muito difícil para um parceiro convencional perceber isso. Mas eu, ao longo dos anos em que estive nas relações, se calhar estava nas relações com pessoas que também queriam crescer e que também tinham essas aspirações. E se não tinham, deixavam de ser os meus parceiros ou parceiras. Por isso, eu só consigo realmente na minha vida pessoal estar rodeada das pessoas que têm um mindset de crescimento. E eu fico estimulada apenas nas amizades com pessoas que trazem coisas novas, informação nova. E isso mistura-se muito. Aqui a vida pessoal e profissional, ela acaba por se misturar muito. Eu conheço grande parte dos meus melhores amigos nas convenções. Não há um sítio do mundo onde eu viajo e que não conheça alguém da Remax e que não encontre alguém. Por isso é um misto, não é, de tudo. E eu acho que eu pessoalmente eu não sinto que eu tenha sacrificado muita coisa. Se calhar sacrifiquei muito quando a minha filha era muito pequena. Isso sim. Isso é verdade, porque quando estava na expansão da Remax e depois quando passei para a abertura da Pro, esses primeiros anos da minha filha, ela não tinha tanto, eu tive que ter uma empregada a ir buscá-la à escola. São momentos que realmente eu deixei de ter, mas hoje eu consigo compensar com ela esse tempo. Mas arrependes-te dessa decisão? Eu vivi muito a culpa. Eu não me arrependo da decisão porque eu fiz aquilo que era necessário para eu criar independência financeira para nos dar uma boa vida. Nós precisávamos disso. Eu deixei de ter independência financeira, não é? Eu mudo de país, etc. Não tive aqui um grande apoio familiar, ou seja, era necessário construir muito para poder para poder dar-nos uma boa vida sem depender de ninguém. E eu acredito muito na independência, é um valor muito importante para mim enquanto mulher. E eu sempre sabia, mas houve momentos que eu quase que não via isso, mas eu sempre sabia que a Pro seria para mim essa alavanca, para me dar essa independência que eu tanto queria ter, a mim e para a minha filha, não é? E hoje eu vivi muita culpa durante muitos anos por não ter estado tão presente para ela nestes primeiros anos, sobretudo da escola primária, não ter feito trabalhos. Eu se calhar não tive paciência para fazer trabalhos de casa com ela e eu vivi muita culpa disso. Depois, claro, fiz muita terapia, a culpa dissipou de alguma forma, mas eu também hoje consigo estar mais presente para ela. E sou aquela mãe que não fui quando ela era pequena. Que conselho é que davas a mães ou a pais, não é? que estão a entrar ou que querem até inclusive ser brokers de uma agência ou até mesmo para os próprios consultores que estão em crescimento? Sabes que eu acho que no meu caso eu tive que mesmo fazer um sacrifício, mas eu coloquei-me numa situação precária enquanto mulher, porque eu coloquei-me a depender de uma pessoa.
E isso é uma situação precária para uma mulher. Por isso, o conselho que eu dou para as outras mulheres que se querem lançar neste negócio é que nunca sejam dependentes de ninguém, porque ganhar independência pode ser muito caro. E o preço que eu paguei foi sacrificar alguns anos da minha filha por uma decisão errada de eu momentaneamente ficar dependente de alguém, ok? Mas isso é um conselho número 1 que eu dou às mulheres empreendedoras. E acho que é fundamental ter essa noção. A nossa independência é, na minha opinião, o maior asset que nós podemos ter, porque eu não tenho que ser sozinha para ser independente. Eu posso ser independente numa relação financeiramente, e isso significa que eu vou escolher esta relação sempre apenas pela relação e não pelo conforto que ela me dá. Eu escolho o parceiro ou parceira, eu escolho o amor e não o bem-estar, o status quo, o dinheiro, a casa que tem em conjunto, ok? Eu escolho realmente pelas minhas emoções, e eu acho que isso é um luxo. E eu gostaria que todas as mulheres pudessem ter esse luxo de escolher as suas relações pelo bem que elas fazem e não apenas pelo facto de se ter criado uma vida em conjunto. Falaste aí, eu escolho pelas emoções. Falaste também, efetivamente, do teu percurso. Vens da Polónia, és polaca e portuguesa. Vou voltar um bocadinho, isto está muito sério, começou a ficar emotivo. Eu vou aqui já quebrar. Tu és polaca e lembro-me de um episódio com uma consultora polaca, com um consultor português, com uns clientes compradores polacos, com uma proprietária polaca, e que eu só queria sair daquele filme. Tens noção desse episódio? Os polacos são clientes muito complicados. Que depois houve nós polacos somos muito complicados. Umas tricas numas redes, numas comunidades, e depois começaram todos é muito feio, realmente lembro-me disso. A Joana a correr pela rua quase... Contem tudo, por favor. Quase a eu não sei essa história. Os clientes, olha, não vos quero, tudo em polaco, que é incrível. Como é que tu dizes em polaco? É melhor não Saiam dizer. da minha agência, não vos quero mais aqui. Diz lá em polaco. Państwo stąd wyniosą. É simples. Juro, é só Mas isso. lembras-te desse episódio? Lembro-me perfeitamente. Sabes que na realidade eu muitas vezes eu esqueço-me dessas coisas, sabes? Eu vivo. Eu também só me lembrei agora do fluxo da conversa. Eu vivo no esquecimento, porque se a gente bom, nutrisse, se a gente nutrisse todos esses episódios, nós não fazíamos mais nada. Agora servem para efeito cómico, ok? Vivíamos em rancor. Mas posso-vos dizer que doeu-me porque eu sempre... mas isso é uma ferida que eu trago da infância, que quando alguma pessoa não percebe que eu venho com boas intenções e acusa-me de mau índole, má fé, má intenção, e eu fico muito danada. Isto é uma coisa que eu tento curar em terapia, porque muitas vezes não depende de mim, não é? Mas quando alguém me acusa de má fé e ela não existe, não é? Eu fico mal, porque acho que as pessoas deveriam reconhecer o bom em mim, não é? Mas isso é um problema meu. E o caso desses clientes, aqueles aparecem e são polacos e supostamente muito fofinhos, e eu lembro-me de pegar, eu tinha encomendado umas garrafas de vinho especiais para alguns amigos meus para oferecer no Natal, que eu tinha na agência. E eu lembro-me que gostei tanto dos senhores que eu peguei num desses conjuntos que eu tinha para os meus amigos mais próximos e lhes entreguei e dei a garrafa. Eu acho que isto é que na realidade que foi a cruz, foi a gota d'água, porque eu acho que se não tivesse dado esse mimo pessoal meu, uma coisa assim muito especial, para de alguma forma reconhecer ou que estava a gostar dessas pessoas, eu não teria ficado tão danada. Mas como eu agi de uma forma emocional, né? Dei aí uma prenda minha pessoal, e eles de seguida
isso foi absurdo. Então eu fiquei danada. Isso originou muitas vezes o facto que eu deixei quase de querer dar, não é? De simpatizar muito, de criar muita empatia com clientes. Criaste aí uma Criei, barreira. porque isso é o que nós dizemos. Vocês consultores chegam-nos muitas vezes a dizer que aconteceu isso com o cliente. Não penses nisso, e os clientes vão e vêm, e há muitos, mas quando é connosco isso dói, não é? Então é normal, mas já aprendemos muito com isso. Eu acho que hoje em dia nada nos surpreende em relação às pessoas. A expectativa é termos menos expectativas. Ou nenhuma expectativa. Joana, diz-me qual foi dá-me um exemplo do pior tipo de agente que já passou pela Pro. Ui. Eu disse tipo, não disse para concretizar. Não, eu parei. Aqui temos que quantificar o que é que significa pior. Pode ser na categoria. Vamos aqui nomear as categorias. Vamos aqui fazer nomeações. Fechar um negócio prejudicando o bem de um cliente. Ok? Isso é o pior agente que faz uma coisa dessas. Mas já tiveste agentes assim? Já, e deixei de os ter. E o que é que fizeste? Deixei de os ter. Expulsaste-os? Exato. Ai, logo. Maravilha. Gostas? De cortar o... Sabes que é porque é sinal que liberdade, quando nós podemos respeitar os nossos valores até esse ponto que um consultor que fatura 200 milhões por ano, nós podemos removê-lo da equipa imediatamente quando detectamos uma irregularidade dessas, é um luxo. E eu orgulho-me e hoje em dia não vai voltar a acontecer, porque a empresa é conhecida por facto que não se tolera esses casos, então esses consultores já não vêm ter connosco. Isso são dores de crescimento, isso acontece muito. E exemplo 2? Pronto, esse é exemplo 2. Olha, exemplo 2, por exemplo, olha, consultor que... consultor que vai infringir regras da marca, consultor que vai, por exemplo, um consultor que vai utilizar as instalações da agência para a prática das atividades extracurriculares nos horários. Vender bimbis? Se fosse vender bimbis era bom. Então vender Se fosse só vender bimbis ou água quente era bom. O que é que se tentou vender? Não se vendia. Essa atividade, eu não disse que se tentou vender alguma coisa, não envolvia vendas. Ok. Não envolvia vendas. Eu não sei se... É que hoje em dia há câmaras na Pro, mas antigamente não havia. Isso tudo acontece. Joana, não olhes para mim que eu não sei tudo nada. acontece em consequência das coisas que já aconteceram. 3. Isso era 3. 4, bem, o consultor que rouba, não é? Se calhar. Rouba, ou olha a carteira de um colega, ou o PC de um colega também. Bem, um consultor esquizofrénico, não é? Também. Não diagnosticar. Na realidade, vários que passaram com essa doença infeliz na Pro. Houve um momento em que eu achava que nós atraíamos isso, não é? Houve algum momento em que pensaste que tinhas de fazer uma parceria com um hospital psiquiátrico? Houve, aliás, de vez em quando eu sentia que eu estava a pensar, mas o que é que está de errado em nós para a gente atrair? Será que eu também sou doente e por isso calhar, as pessoas mais criativas têm sempre algum desvio comportamental. Aliás, nós temos um mote que é, se entras na Pro, tens que ter aqui alguma dose de loucura, mas não esquizofrenia. Vamos separar as águas. E eu acho, e sabes, Joana, eu acho que pior para mim são as pessoas que não cumprem valor, que não têm valores. As pessoas que se vendem por uma comissão, as pessoas que quando olham para dinheiro e não veem meios para alcançar os fins. Isso, eu acho que esses são os piores exemplos. Isto foi profundo. Foi profundo. Olha, esses são os piores exemplos. O que é que ainda te move e o que é que ambicionas para a Pro? O que é que me move é a melhoria contínua. Lá está. Estarmos aqui hoje. Nós gravamos antes deste episódio, o episódio com Bruno Venâncio. Estávamos a falar do projeto de inteligência artificial, daquilo que vamos fazer nos próximos 18 meses, da mudança profunda que nós temos que fazer.
E vocês também sabem, porque fazem parte comigo de um core group para um projeto de Customer Care que eu quero lançar no próximo ano. O que me move é realmente criar novas ferramentas para os consultores, para os clientes, melhorar a experiência do cliente. Eu digo 180 graus. Em 2026 quero mudar completamente o rumo, a forma como um cliente nosso se sente. E esse projeto que vamos começar em janeiro vai muito nisso. E é um trabalho que vai nos dar muito trabalho, no mínimo 1 ano, 18 meses, isso que me move. Move-me a tornar a equipa de Viana a primeira equipa com 20 pessoas no mercado de Viana, a faturar mais de 1 milhão de euros, a tornar aquela equipa rentável e entregar em Viana o mesmo grau de serviço que estamos a entregar no Porto, não é? Trazer essa excelência no serviço imobiliário à Viana. Move-me trazer mais pessoas boas para Pro que têm que na Pro encontram uma possibilidade de dar volta à sua vida. Aquilo que eu fiz, aquilo que vocês fizeram, aquilo que muitos outros consultores fizeram. Houve consultores que saíram da Pro, mas que na mesma a Pro serviu como uma plataforma para eles mudarem completamente a sua vida. Eu tenho muito orgulho nisso. Eu sinto-me feliz por nós estarmos num negócio onde nos contribuímos para uma mudança, para uma possibilidade de uma mudança radical na vida de pessoas. Criar um sonho, viajar, fazer coisas completamente novas, não é? E não é um negócio para todos, mas quando nós fazemos bem o nosso trabalho e quando identificamos o talento certo, então assistir a essa transformação é incrível, é do mais gratificante que existe. Olha, incrível mesmo. Começamos com pessoas. Vamos terminar com um pedido. Faz assim uma reflexão, convite, com tudo isto que se passou aqui agora neste momento, um convite para as pessoas, sejam novos brokers também, não é? Que queiram dar o passo, sejam pessoas que efetivamente queiram mudar de vida profissional, um convite à reflexão e à curiosidade pelo nosso projeto. Eu acho que muitas vezes o trabalho neste ramo ele é solitário e nós na Remax Pro damos uma oportunidade para que este trabalho não seja solitário, para que ele seja com uma grande equipa de apoio, uma grande equipa de colegas, de partilha de negócios, num ambiente realmente que não é competitivo, mas é um ambiente exigente, que exige profissionalismo e que permite realmente crescer, aplicar novas ferramentas, mas sobretudo que permite à pessoa desenvolver-se ao seu ritmo com a melhor equipa existente. Ou seja, não tem que ser um negócio solitário, não tem que ser uma decisão de muita dor, porque tudo aquilo que eu aprendi, há aqui uma aprendizagem coletiva das dores que nós já fizemos, os consultores, eu, o staff, todas essas dores, todos esses erros que nós já cometemos, eles servem para que os consultores que vêm trabalhar connosco agora realmente tenham uma vida muito simplificada e que não tenham que passar por essas mesmas dores que nós já passamos. Nós estamos aqui quase como pioneiros, não é? a abrir o caminho, e hoje em dia é realmente muito menos doloroso, é muito mais fácil se ingrar neste ramo com conhecimento e a experiência que nós trazemos. Incrível, Joana. Obrigada. Obrigada, Joana Colton. Obrigada, Joana Fleito. Rita Rocha aqui. Obrigada também. Terminamos a segunda temporada do Backstage Imobiliário. Não poderíamos ter concluído da melhor forma. As dores de crescimento de uma broker que ainda está aqui para dar muito, para acrescentar muito, todos nós, juntos com a Pro e com a Joana Colton. E novidades em breve. Não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, Remax Pro Porto, Remax Pro Viana, e aparecerá em algum descritivo também todos os nossos contactos. Alguma curiosidade em saber mais? Falem connosco. Obrigada. Obrigada.